tenho dúvida que será uma noite poderosa na presença de Deus, amém? Então, eu quero convidar a você a abrir o seu coração para que juntos possamos ler aqui uma porção da palavra de Deus, que se encontra no livro de Ruth, capítulo de número 1, que do versículo de número 1 ao versículo de número 6, que diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve uma fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e também de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Eu glorifico a Deus por essa palavra desde já. Agradeço ao Senhor pela oportunidade e também aos pastores, dirigentes desta igreja. Meu querido, nessa noite eu quero compartilhar com algo que Deus colocou no meu coração. E assim, se eu pudesse intitular esta mensagem, colocaria o tema como decisões em meio a crises, ou decisões em tempos de crise, ou aprendendo a decidir em meio à pressão. Todos os dias nós estamos decidindo, a toda hora nós estamos decidindo. Decisões são escolhas. Hoje, por exemplo, você decidiu acordar, você decidiu levantar-se da sua cama, você decidiu tomar banho, você decidiu ir no banheiro, você decidiu trocar de roupa, você fez tantas escolhas, que certamente você teve liberdade para isso. E essas escolhas que nós fazemos diariamente, elas vão preenchendo o nosso dia. E tem algumas escolhas que nós fazemos que elas são sementes no reino espiritual, que nós iremos colhê-las a um tempo oportuno. Essas decisões e essas escolhas, muitas vezes nós nos isentamos de tomar certas posições, decisões e escolhas, em meio às circunstâncias que nós estamos vivendo. Porém, me faz necessário ratificar algo muito importante para você nessa noite, que diante de escolhas e decisões, não existe neutralidade. Você não escolhe não decidir, ou melhor, você não se isenta de não decidir, porque quando você se isenta de decidir, você já decidiu não decidir. Então não existe neutralidade. Se você vai a um shopping com uma pessoa, com seu esposo, com a sua esposa, e você diz assim para o seu marido: marido, escolha um sapato para mim. Então você atribuiu, você decidiu que aquele homem, que o seu esposo, escolhesse um sapato para você. Se o seu marido olha para você e diz: minha esposa, minha amada, minha querida, qual é a cor do sapato que você quer? E de repente você escolhe dar a resposta para ele dizendo: qualquer cor me será útil. Então ele escolheu um sapato bege. Então na verdade você escolheu aquele sapato bege porque você atribuiu ao seu esposo o poder de decidir por você. Então você decidiu que ele escolhesse por você. Então no âmbito das nossas decisões não existe neutralidade. Até quando você se isenta, até quando você não põe a mão na massa, até quando você não vai, até quando você não semeia, até quando você se cala, você decidiu se calar, você decidiu se isentar. Então, esse texto que nós estamos lendo nos traz algumas lições fortes, muito poderosas em Deus para a edificação da sua vida. Diz o texto que uma família, um homem, casou-se com uma mulher e estes tivera 2 filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor.
fruto do ventre é o galardão de Deus para uma família. Quando o homem e uma mulher se casam, algumas funções que o homem e que a mulher toma no casamento simboliza algumas reações de reino para a nossa casa. O homem representa para a mulher, assim como o seu pastor, o seu provedor, aquele que é a segurança, aquele que protege, aquele que ensina, aquele que aponta o caminho. O homem representa para a mulher o conforto, a paz que ele traz para o seu lar. Em compensação, também a mulher para o seu esposo. Significa aquela ajudadora, conselheira, amiga, edificadora de uma casa. Os filhos, como uma videira frutífera ao redor da sua mesa, representa também a bondade de Deus. Uma família diante do Senhor. E a Bíblia diz que esta família morava numa cidade, numa terra chamada Belém de Judá. A expressão, a palavra Belém de Judá, significa casa do pão. Casa do pão nos traz a entender que é lugar de provisão, é lugar de bênçãos, é lugar de cuidado de Deus. Belém de Judá, casa do pão, lugar aonde as mãos de Deus estão estendidas, lugar aonde a manifestação de Deus opera, aonde Deus manifesta a sua presença, a sua glória. É a cidade que Deus preparou, e este homem estava morando nessa terra, na terra chamada casa do pão. Mas de repente, o versículo 1 diz que este homem, esta família, ouviu, entendeu, estava discernindo que estava chegando um tempo de fome, um tempo de crise, um tempo de dificuldades. E aqui eu libero uma primeira palavra profética para você. Você não foi chamado por Deus para andar por aquilo que você vê. Você foi chamado por Deus para andar por aquilo que você crê. Então comece a tirar os seus olhos da crise e das circunstâncias que você está vivendo, pois esta pressão nos torna muito vulneráveis a tomar decisões precipitadas. Quando este homem, esta mulher, principalmente o homem que foi o cabeça da decisão dessa história, ele ouviu, ele percebeu que a cidade iria entrar em crise, automaticamente ele toma uma decisão. Pega a sua esposa e os seus filhos e vai para uma outra terra, para uma outra cidade chamada Moabe. A palavra Moabe significa lugar de destruição. Observe, por causa de uma luta, por causa de uma crise, por causa de uma circunstância, por causa de uma má notícia, por causa de um problema que estava chegando, por causa de um medo de perseverar, este homem sai da casa do pão e vai para uma cidade chamada Moabe, lugar de destruição. Então, a segunda palavra que eu tenho de Deus, e é muito forte para o seu coração nesta noite, é que o Senhor irá te fazer perseverar no lugar que Ele te colocou. Não ceda, não negocie a pressão. Tem muitas pessoas fugindo, tem muitas pessoas tomando decisões precipitadas, abandonando a fé, abandonando a família, abandonando o emprego, abandonando a empresa, abandonando os seus sonhos, abandonando os seus projetos e até mesmo a crença nas suas promessas, porque estão olhando para o agora, estão olhando para o hoje, estão olhando para as más notícias. Porém, Deus está te chamando nessa noite para dizer que você vai prosperar no tempo de crise, que você vai prosperar no tempo em que tudo está dando errado e que tudo vai mal. Deus vai te fazer permanecer no lugar que Ele te plantou, porque é nesse lugar que Ele vai colocar paz no seu coração, porque se você tomar decisões precipitadas, você vai colher também soluções, colheitas precipitadas. Então, as nossas decisões definem o nosso futuro. Muitas vezes as nossas decisões estão soando diante de Deus como a exclusão da nossa fé.
eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que essa bênção não é para mim, eu acho que eu vou acabar com o meu negócio, com a minha empresa, eu acho que eu não vou mais crescer, não vou mais prosperar. Deus está dizendo para você: tire essa palavra do seu vocábulo. Você não tem que achar, você tem que crer, você tem que confiar, você tem que crescer na graça e no conhecimento diante do Senhor. Mais pressão, mais poder. Tem muitas pessoas que não entendem que uma circunstância vem, que uma dificuldade vem para tirar você do comodismo, para tirar você desse estado que você se encontra, para fazer você refletir mais, pensar mais, ter mais ideias, colocar mais projetos em práticas, ter mais estratégias. Mas infelizmente as pessoas não entendem que quanto maior a pressão, é maior o poder. Se você coloca uma macaxeira na panela sem pressão, ela vai durar 50 minutos para cozinhar. Se você coloca essa mesma macaxeira em uma panela com pressão, vai dar 20 minutos e a macaxeira vai estar pronta. Então entenda que a pressão que Deus te permite passar no meio da circunstância é preparando você para receber o mais rápido o milagre que Deus tem para a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Decisões erradas geram colheitas erradas, e muitas vezes as minhas decisões afetam os meus relacionamentos. As minhas decisões afetam pessoas que eu amo. As minhas decisões são responsáveis por atingir pessoas ao meu redor. Este homem toma uma decisão de sair do lugar da sua casa, de sair do lugar aonde Deus colocou, de sair no lugar aonde Deus o fez habitar, simplesmente por um processo em que ele iria passar. Ele teve medo, ele não prosperou, e com isso levou para Moabe toda a sua família, a sua esposa e os seus 2 filhos. E chegando nessa cidade, a Bíblia não diz o tempo em que ele estava morando nessa cidade, e lhe sobreveio um grande mal. Ele agora morre. Ele está deixando a sua esposa viúva e os seus 2 filhos desamparados. E o texto vai dizendo que quando ele morre, aí a Bíblia vai descorrendo, e quando nós entendemos esse princípio de morte, por causa das nossas decisões, é que Deus está nos levando a meditar, a refletir, a entender, que muitas vezes nós estamos colhendo hoje aquilo que um dia nós plantamos lá atrás. Quantas vezes eu não tomei decisões precipitadas? Quantas vezes eu não tomei o atalho mais rápido, o caminho mais fácil? Quantas vezes o medo e a angústia não bateu no meu coração para tentar resolver um conflito, alguma pendência, algo que estava tirando o meu sono? Eu tentei tomar o caminho mais rápido, eu não perseverei, eu não acreditei, eu não continuei na caminhada, eu não continuei em busca daquilo que eu queria. Quantas vezes os meus filhos ou a minha esposa acabaram sendo atingidos pelas minhas decisões? Muitas vezes as pessoas aos nossos redores, aos nossos lados, começam até mesmo a questionar a fé que nós temos em Deus, porque não vê em nós princípios de fundamento, de perseverança em Deus, por aquilo que falamos, por aquilo que cremos. E este homem tomou o caminho mais fácil. Moabe, mesmo sendo a terra da destruição, estava vivendo dias de glória no seu comércio, banquetes, comércio, emprego, prosperidade, mas nem tudo aquilo que está dando certo é certo. Tem muita coisa dando certo, sendo da forma errada, no lugar errado, com o plano errado, com o projeto errado. Veio a morte dele, e a Bíblia vai dizer que não bastava mais ele ter morrido. 10 anos se passam, os seus 2 filhos crescem, casam-se com 2 mulheres lá de Moabe,
uma chamada Ruth e a outra chamada Orfa. E agora elas estão vivendo talvez a realização de um sonho que foi interrompido da sua sogra e do seu sogro. Talvez eles planejaram um recomeço, planejaram agora viver sem o sogro, viver sem o pai. Agora a responsabilidade caía sobre eles, caíram sobre elas. Talvez eles pensaram, agora nós estamos sem o papai e agora a responsabilidade veio sobre nós, vamos avançar. Mas aí o mal sobreveio novamente sobre aquela casa, sobre aquela família, e 10 anos se passam e morre Malom e Quilion, os 2 filhos daquele casal, daquela mulher então viúva chamada Noemi. E quando eles morrem, o texto vai dizer que ela fica com a expressão de vida, de propósito, de fé, de crença, de expectativa, totalmente vulnerável a entender que Deus poderia fazer-lhe alguma coisa. Ela começa a entender que Deus estava amaldiçoando, que Deus estava pesando a sua mão. Ela começa a entender, talvez como você está pensando, talvez como você está entendendo. Ela talvez começou a interpretar, a cair a ficha, que as decisões que ela tomara estava agora sendo diante de Deus uma desobediência, porque muitas vezes nós queremos tomar decisões e esperar em Deus aquilo que nós queremos ouvir, e não queremos mais esperar em Deus aquilo que nós precisamos ouvir. Muitas vezes nós consultamos a Deus: Senhor, eu preciso tomar essa decisão, eu quero que o Senhor faça assim, assim e assim, mas nós não estamos acostumados a esperar e nem muito menos aceitar o que Deus tem para a nossa vida, porque enganoso é o nosso coração, enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz que do homem vem o projeto, os planos do coração, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. É Ele que diz o sim. Você não precisa de circunstâncias favoráveis para entender, discernir, acreditar que Deus está fazendo você viver o projeto que Ele tem. Não, muitas vezes você pode estar vivendo circunstâncias totalmente desfavoráveis, mas estar no lugar que Deus quer, estar no lugar que Deus precisa fazer você crescer, amadurecer, discernir, entender quais são os seus propósitos. O profeta Amós escreve que Deus tem os seus propósitos até no meio das tormentas. Ou você crê, ou você não crê, ou você segue em paz, ou você vive uma vida atribulada, ou você confia, ou a sua fé vive balanceando de um lado para o outro, feito um barco no navio ao nau. Ou você crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que você pode pedir, pensar ou imaginar, ou então você está vulnerável, a sua mente aberta e o seu coração vazio para receber as ciladas do diabo, para entender que você precisa tomar qualquer decisão para resolver esse problema. Mas Deus está dizendo: permita-me trabalhar na sua vida em meio ao caos. Eu louvo a Deus por essa palavra. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus porque eu sei que em meio às dificuldades, não abandone o barco, não abandone o navio. Tem pessoas que mudam de igreja facilmente, por causa que não conseguem suportar o tempo que Deus reservou para um crescimento. Tem pessoas que querem chutar o pau da barraca de um emprego, de uma empresa, de um negócio, porque não conseguem suportar o tempo da espera, de entender que é preciso estratégia, planejamento, o tempo de crer, o tempo de esperar, de confiar, o tempo de deleitar-se em Deus, para que Ele conceda o desejo do seu coração. A mulher Noemi agora ela grita, ela externa, ela fala, chama as suas 2 noras, e diz para elas: agora morre o meu esposo, morre os meus filhos, eu estou agora desamparada,
sem filhos, sem dádiva, sem presente de Deus. Estou sem a proteção, com aconchego, conforto do meu esposo. E nesse caos, nesse dia mau, nesse tempo de crise, de luto, de dores, Noemi então toma uma decisão: chamar as suas 2 noras e liberá-las para viver um novo tempo em sua vida. Porém, nesse período em que ela pensa, deseja, coloca em um posicionamento em chamar as suas 2 noras, a Bíblia diz no versículo 6, que ela ouviu, estando ela lá em Moabe, ela ouviu no lugar da terra da destruição, ela ouviu no lugar aonde tudo estava dando errado, ela ouviu no lugar aonde ela teve perdas irreparáveis, no lugar que ela estava vivendo luto, dores, solidão, tristeza. Foi nesse lugar de crise que ela ouviu, no versículo 6, que Deus tinha lembrado do seu povo, lá em Belém de Judá, e Deus voltou a trazer pão para aquela cidade, Deus voltou a trazer prosperidade para aquela cidade, Deus voltou a trazer provisão para aquela cidade. Então nessa noite eu profetizo sobre a sua vida, que nesse lugar de crise que você está vivendo, boas notícias de Deus alcançará o seu coração, que o medo, que a angústia de perder, que o medo do prejuízo, que o medo de fechar as portas, que o medo de ficar desempregado, que o medo de não ter o que comer, será arrancado do seu coração. Você será inundado pela presença de Deus, e a boa notícia é que baterá a sua porta dizendo: eu estou lembrando de você, e estou vendo o tempo que você está esperando o meu agir. Então chegou a hora de voltar e viver um tempo de restituição, de restauração e de recomeço da parte de Deus sobre a sua vida. Não existe nada que esteja acabado que Deus não faça você ter forças para recomeçar. Não existe nada que você tenha perdido que Deus não lhe dê a capacidade de recomeçar. Não existe nada, nenhum dado, nenhuma estatística, não existe nenhuma experiência que tenha da parte de Deus alcançado o seu coração para fazer você entender que você não merece uma segunda chance. Deus é especialista em novos recomeços. A irmã Rafaela vai estar louvando a Deus com uma canção agora. E eu tenho certeza que você será alcançado por esse amor aí, aonde você estiver. Eu tenho certeza que quando você estiver louvando, adorando a Deus, o Senhor vai fazer com que o seu coração seja preenchido por uma presença, que a presença que preencheu Noemi, a presença que alcançou a sua vida, a presença que veio sobre ela, a boa notícia que ela ouviu lá em Moabe, e fez voltar para Belém de Judá, lugar de pão, lugar de provisão, vai ser a boa notícia que vai alcançar a sua vida nessa noite. Ela chama as suas 2 noras e diz: meninas, vão em paz, voltem para a sua terra, porque eu já sou velho, eu não posso mais casar. Ainda que eu casasse, eu não poderia gerar mais filhos, e vocês esperar os meninos crescerem para poder recomeçar. Eu aprendo aqui uma outra lição muito forte. Muitas vezes, quando nós estamos vivendo tempo de crise, nos bate o desespero de pensarmos que estamos sozinhos, ou que ninguém mais nos ajude, ou que ninguém mais nos ame. Muitas vezes o nosso sentimento é de nos isolar, de nos afastar de pessoas. Mas eu tenho certeza que quando você pensar dessa forma, 2 coisas vão acontecer, como aconteceu com Noemi. Quando ela falou isso para as suas noras, uma chamada Orfa disse para ela: me dá a minha bênção, me dê um beijo, eu vou voltar para a minha cidade e vou recomeçar. E Orfa foi embora, voltou para Moabe e lá ficou. Eu aprendo aqui algo muito forte, que no tempo de crise, no tempo em que você está vivendo dias de luta, você também precisa suportar algumas quebras de relacionamento, quebras em que pessoas se afastam. Mas não se entristeça por isso, porque pessoas que se afastam por aquilo que você não tem,
se aproximaram de você apenas por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Eu tenho certeza que ainda existe uma geração como Ruth, que recebeu a mesma bênção da sogra Noemi, mandando ela embora e recomeçar a sua vida. Mas Noemi ouviu da boca de Ruth o que você vai ouvir da boca de muitas pessoas nesse tempo de crise, dizendo: Ruth, respondendo a sua sogra, disse: olha, minha sogra, aonde você for, eu também irei. Aonde pousares a tua cabeça, versículo 16 e versículo 17, aonde pousares a tua cabeça, eu também pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e aonde tu morreres, eu também morrerei. Sabe o que é isso? É Deus te dizendo que nesse tempo de dificuldades, antes de você tomar decisões precipitadas, Deus vai levantar pessoas que acreditam na sua fé, que acreditam nos seus sonhos, que acreditam nos seus projetos, que acreditam no seu sucesso, que acreditam nas portas abertas, que acreditam que vai dar tudo certo. Você vai ouvir pessoas dizendo: vai na tua força, meu irmão, vai na tua força, minha irmã, vai dar certo. Deus resolveu te lembrar de você. Deus resolveu dizer que no tempo da crise Ele vai abrir a porta, vai dar tudo certo, vai dar tudo. Tape os seus ouvidos para as más notícias e abram eles para ouvir o que Deus tem preparado para você. Comece a cantar, Rafinha, porque hoje é uma noite profética da parte de Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Não saia, eu creio. Não saia da posição. Quem disse que chegou a hora de você chutar o pau da barraca? Quem foi que disse que chega a hora de você desistir? Eu creio. Ainda que a figueira não creia, que não haja creia que o produto da oliveira minta continue crendo. Todavia alegre-se, exalte, cante, todavia se alegre na presença de Deus. Receba refrigério, receba a presença, receba a glória de Deus na sua casa. Volte a sonhar, volte a sonhar, volte a profetizar, volte a crer. Volte, volte, volte. O produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Alegre-se. Mais a presença, mais a glória, mais o renovo, mais unção. Vai crendo, vai profetizando, mais. Não chegou a hora de fechar, não fechou, não acabou. Você vai voltar, vai haver provisão, vai haver a glória, vai haver a presença, vai haver a unção, vai haver o contrato assinado no meio da crise, vai haver recomeço, vai haver recomeço. Alegre-se na presença de Deus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Será que você pode afastar o sofá da sua casa e começar a dançar, começar a glória esse Deus? Celebre, celebre, celebre. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Encha, alcance o coração de Deus com o seu louvor. Alcance o coração de Deus com a sua adoração. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia se alegre, todavia se alegre, todavia se alegre. Oh, eu estou sentindo a unção, a glória, a presença. Eu estou sentindo Ele mandando você recomeçar. Eu estou sentindo Deus abrindo as portas
arrancando a tristeza, arrancando a preocupação, arrancando a angústia da sua alma. É tempo de recomeço, é tempo de recomeço. Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, Só uma mas noite. a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, tu crê? Tu crê? Eu creio. Então vamos juntos para encerrar. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Digita aí, eu creio, eu creio, eu creio. Louvado seja o nome de Jesus, por essa palavra ao seu coração, por essa graça manifestada a nós. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. As decisões tomar decisões quando a angústia ocupa a nossa alma, quando a preocupação ela preenche a nossa mente. É muito difícil cantar e se alegrar quando tudo está dando errado, mas não é impossível. É muito difícil você entregar aquilo que você não tem. Muito difícil você louvar em meio à dor, dançar em meio ao caos. Mas quem disse que nós fomos chamados para viver uma fé racional? Quem disse que nós fomos chamados para viver uma fé lógica, uma fé simplesmente matemática, que você tem que ver o que você tem para poder fazer aquilo que você precisa? Somos chamados apenas para crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E uma das coisas que a crise vem sobre nós, e o poder que ela opera, é nos fazer tirar o foco daquilo que Deus falou ao nosso coração. Eu vou repetir, que uma das forças e um dos poderes que a crise vem sobre nós e ela nos impacta, é nos fazer tirar o foco daquilo que Deus falou que vai fazer e que vai operar na nossa vida. E Deus tem dito no meio desse tempo de crise, de dificuldades, usando os pregadores, as pregadoras, os pastores, que haverá provisão sobre a sua casa e sobre os seus negócios no meio do caos. Porém, nós estamos desfocando aquilo que nós cremos. Elimeleque desfocou, levou a família dele para um foco da facilidade, tirou a família dele do lugar da perseverança, do lugar da espera. E assim também é quando nós estamos nos referindo ao reino de Deus, a obra do Senhor e a casa do Senhor a qual nós nos congregamos. Repito aqui, você não precisa ter para fazer o que Deus precisa, você precisa primeiro crer, para poder ser um canal e uma ferramenta de Deus, para lançar sementes e colher soluções, estratégias, portas abertas e colheitas sem medidas. O tempo de abundância na semeadura não é o tempo que tudo está próspero, que tudo está dando certo. Não! O tempo de você semear, muitas
muitas vezes é no deserto, como foi com Isaac lá em Gerar. Quando ele plantou no deserto, naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. O tempo de viver uma abundância não é quando esta crise do corona passar, não é quando o comércio voltar à sua normalidade, não é esse tempo, porque foi esse tempo que Ló escolheu quando se separou de Abraão, quando ele olhou as campinas verdejantes, e ele escolheu o caminho da facilidade. Mas quem prosperou foi Abraão no